E aí, meus queridos, como estão vocês? Estamos de volta para mais uma semaninha maravilhosa aqui no nosso podcast. Comigo, Alex Santos, e com ele, o nosso presida, Anderson Santos. Ô, velho, essa frase do William Dafoe, ela todo episódio ela é muito verdade, cara. Impressionante. Caralho, exatamente, É pior mano. que é verdade, né? E aí, senhores? E com ele, o nosso representante de terras brasileiras, diretamente de Rio de Fevereiro, Davi Neres. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Nossa, esse bom dia, boa tarde, boa noite foi Peixe Grande, que é aquele filme lá do... Como é o nome do Jesus Cristo, Jesus Cristo do Star Wars? Esqueci o nome dele, do ator. Ah, do... Puta. Do Obi-Wan, você tá esse falando? cara. Tô viajando. O Obi-Wan, do Obi-Wan. O do Obi-Wan. É Ethan, não é Ethan alguma coisa? Ethan McGregor. É isso? Ewan McGregor. Quase lá, hein? Quase lá. O José McGregor, mano. É, isso é Foda-se. o Everaldo Pô, na McGregor. verdade... É Everaldo. Olha só, isso aqui, ó, essa fita aqui, ela mostra muito, ó, a fita aqui no microfone aqui, ó, ela mostra aí o No How Much a Sacrifice, tá ligado? Olha a gambiarra que o cara tem que fazer pra poder gravar o podcast. É disso que estamos falando. É lâmpada com copo descartável e guardanapo, tá ligado? Ops. De quem será isso aí? Mano, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, cara, sobre as tretas de se gravar no podcast. Aguenta com a gente até o final do episódio, que a gente tem uma surpresinha pra vocês no final do episódio. Já vou pedir pra vocês, porra, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, compartilha com o amiguinho aí. E vamos começar fazendo as coisas certas hoje? Vamos ler o comentário do pessoal da semana passada, pra gente não esquecer no final do episódio? Que tem um comentário ali do nosso D'Artagnan, Thiago Enco, que ele comentou lá no episódio passado que a gente falou sobre videogame e mídia elitista. Ele disse o seguinte: continuo no meu emulador de PS1 e PS2 e recentemente terminei o State of Decay. Testei o balato e não me pegou. E Blue Prince parece ser excelente, porém tem um nível de inglês bom tem que ter um nível de inglês bom para conseguir jogar. E aí ele reclama que eu não comentei mais sobre a minha jogatina do Batman. Que eu tinha comentado que eu tinha começado do Batman e tal, que ele fala que é o melhor jogo de super-herói já feito. E, Thiago, ficou pra trás, mano. Ficou pelo caminho. Sinto Não dá muito, pra culpar, não dá pra culpar quem faz anualmente uma run de Pokémon Fire Red, porque tem o emulador, tá ligado? Porque é o que dá pra fazer, velho. Caramba, sim. Mano, é isso. Cara, olha só, você vê, né? as minhas melhores experiências as minhas melhores experiências com as plataformas Nintendo foram emulador. Aí, ó. Pois é. Que a Nintendo não saiba disso, pra ela não me processar. Não, cara, mas você tinha um cartucho. Você tava emulando porque você tinha um cartucho. Ele só emulou no verdade. computador só. Ironia não existe, tá ligado? E aí, você vê, engraçado, né? O cara tá jogando emulador de PS1 e PS2 e a gente comentou que a gente tava procurando jogos antigos pra poder jogar o tempo todo, entendeu? Então, tipo, mano, é basicamente isso. Temos também um comentário no YouTube, que foi o comentário do Johnny Cunha. E atendendo a pedidos, Show de Truma está disponível na Netflix. A gente tinha até comentado, né, que tinha um ouvinte na... Fala, Davi, vai. Quinta série bateu, o que foi? Foi, mano. Você errou e falou show de Stru, mano. Não, show de Stru é a nossa vida, cara. Caralho, é verdade, mano, é verdade. Show de Truman está disponível na Netflix. E aí, volte casas aí. Quantas, Anderson? Já tem o quê? 5 episódios que a gente fez aí o episódio. Deixa eu fazer um complemento pra esse bagulho de disponibilidade, né? Que, pô, a galera se foi caçar o show de Truman por nossa causa, que honra, né? Mas, por nossa causa também, esses dias aí, eu estava, tipo, sabe quando aquele domingo que você não quer fazer compromisso em começar um jogo novo? Ou assistir um filme novo porque é domingo e você não quer prestar atenção em 5 casas mesmo, necessariamente muita coisa. Eu pensei, mano, acho que seria uma boa reassistir o Resgate do Soldado Ryan. Caralho, porra, eu fiz isso aí tempo atrás, mano. E aí eu descobri que no Brasil não tá disponível nenhum streaming a não ser alugando o filme. Nossa, mano. Cara, VPN. Tem aqui em Portugal. Pois é, cara. Pois é. Foda isso aí. A Netflix parou de funcionar porque
é no Brasil. Não, eu tava vendo, na verdade, me corrija, eu tava vendo um vídeo do YouTube sobre o ponto de vista dos nazistas do dia D. Aí, ao ver esse vídeo, obviamente eu fiquei pensando, caramba, né, velho, eu podia ver o Resgate do Soldado Ryan e depois ver Band of Brothers. Aí não achei o Resgate do Soldado Ryan e já esqueci de Band of Brothers também. Ô, Davi, eu tava dando risada aqui que você falou assim, porra, minha Netflix parou de funcionar. Por um momento eu achei que você ia mandar o seguinte, porra, minha Netflix parou de funcionar só por causa que eu não paguei mais, se ferrar, tá ligado? Só por esse pequeno detalhe que eu não paguei mais, essa merda parou de funcionar. É um pequeno detalhe. E aí temos o último comentário aqui. Enquanto eu falo, tô abrindo a garrafa de vinho. Eu tô completando mais de um ano sem Netflix agora. Eu tô pensando em ir pro Jack Sparrow, mano. Não, tá virando necessidade, cara. Tá virando necessidade mesmo. Voltar a aprender a fazer isso. E mano, vou pegar aquele CPTV e foda-se. Tem aí? Tem em todo lugar do planeta. Jack Sparrow é... É que o P aí é depois, né? E pôs TV. Aí é o hora pôs TV. Pois é. O único foda de estar na União Europeia é que aqui dá cadeia. É verdade, né? Aí as coisas levadas a sério. Mais direto pro xilindró. Olha como um homem prepara o seu dispositivo para beber álcool. Mas se tiver sujo também é só no primeiro gole, depois some. Depois limpa. O próprio líquido já limpa. Tem álcool aqui. Então, mano. E aí tem álcool. Temos um último comentário aqui. Que é do @EricMReis, que comentou que concorda da gente falando sobre do shorts que a gente postou sobre Rogue One ser um filme essencial. Falando em Rogue One, nota rápida sobre Endor, que eu comecei a assistir. E, Davi, vai tomar no cu, que série foda, mano. Você falou isso e eu lembrei que uma postagem que eu vi de zoeira, mas que eu concordei muito, que Endor, temporada 1 e 2 e Rogue One é a verdadeira prequel de Star Wars. Cara, mano. Cara, isso é a mais absoluta verdade, porque, primeiro, na minha opinião, tem todo o espírito do que significa a República e tem todo o espírito do que significa o Império. Você traz toda essa carga e dá muito mais significado à saga Star Wars, ou à importância dos Jedi. Tipo, como um game changer. Não, ela não chega a ser prequel por causa que ela é entre o 4 e o 5, né? É isso? Entre o 3 e o 4, na verdade, né? Ela é a prequel... Ela a prequel sequência, né? Porque ela é a sequência do 1, 2, 3 e a prequel dos originais. Cara, mas, na moral, Endor, eu tô gostando pra caramba, eu acho que tô no 5º episódio da primeira temporada. E é muito foda como você vê que... Eu espero que os caras enxerguem isso, tá? Que você não precisa de um sabre de luz pra poder contar uma boa história de Star Wars, tá ligado? Eu ainda não assisti, mas está nos meus planos, tá? Assistir Endor. E ela me parece que ele tem a mesma característica de outras coisas que a gente já falou aqui da Disney, que não é o nome e não é os atores, é se o roteiro é bom ou não. E pra datar um pouco o episódio, Thunderbolts está sendo super elogiado, porque é um bom filme. Caralho, sim. Assim como os Guardiões das Galáxias eram bons filmes. Sim, simples assim. Bem, mano, é isso, só pra gente poder abrir aí, passando a régua aí nos episódios passados e também sobre os comentários da pessoa. E, pô, mó legal, deixa mano. eu só fazer um adendo rapidão sobre o episódio passado, Alex. Sim. A gente falou no último episódio sobre a questão dos videogames virarem artigos de luxo, né? E do Mario Kart ter levantado os preços, né? R$500. Eu não confirmei, tá? Mas eu vi notícias de que as pré-vendas de Mario Kart estavam quebrando sites. Ou seja, existe uma grande hipocrisia aí de... tá caro, mas ao mesmo tempo tem uma galera comprando. Tudo bem que bots, né? Pode ser também. Mas isso já começou a se refletir em outras coisas, como, por exemplo, o Ghost of Yotei. Finalmente saiu o preço. Saiu pra outubro. Cara, 400 já aumentou R$50 a mais. Cara... deixa eu ver o preço aqui, se ele saiu a 70. Se ele saiu a 70 aqui, aí eu vou falar pra você que é sacanagem. Mas eu vou falar pra você que é sacanagem. A Microsoft, ela fez alguma coisa aí. Lembrei. A Microsoft, ela aumentou, em vez dos preços dos consoles diminuírem, a Microsoft aumentou o preço dos consoles dela
E agora comprar um Xbox é mais caro que comprar um Play 5. Muito bom. Porque ela tá levando aí em consideração o fato de você conseguir jogar mais jogos, né? Um serviço, entendeu? Porque, olha só, eu comprei a caixinha, né? Microsoft. Eu comprei a caixinha e até hoje eu não comprei nenhum jogo de PTV? Xbox. Não, a caixinha, o X-caixinha. Tá. A Heloísa tem. E até hoje eu nunca comprei nenhum jogo. A geladeirinha. Não a geladeirinha, o outro. Eu nunca comprei nenhum jogo do Xbox, cara. Nunca comprei nenhum jogo do Xbox. Simples, né? Eu queria a geladeirinha, eu era doido pra comprar. Geladeirinha, eu acho bonito. porque a geladeirinha ela é um item de decoração muito foda. Exato, é bonito. O Play 5 também é, viu, Davi? O Play 5 também é. Mas é porque o Play 5 eu acho mais difícil de você ornar com a arquitetura da sua sala. A caixinha é uma caixa, mano. Do que você tá falando, cara? Cara, se eu tenho... com arquitetura? Que tipo de... Cara, o que você tá falando, velho? Olha, imagina Até esse tempo atrás eu tava usando um tapete que minha mãe tinha me dado, que ela nem sabia o que queria decorar a casa, mano. Cara, mas você tem que entender que a mente do homem, ela funciona pra distribuir o design de interiores da casa, mais ou menos o seguinte. Davi, esse tempo atrás você tava juntando tampa de garrafa, cara. O que você tá falando, mano? Deixa eu terminar de falar. Eu quero aqui ter posição de fala. Não. Vai. Ó, o design de interiores do homem moderno é basicamente uma TV em cima da caixa da TV, sobrou, né? E do lado, se você coloca o PlayStation, ele parece uma nave espacial, né? Uma coisa, um apetrecho de decoração. É, muito moderno, é bonito de fato, mas ele não orna com essa precariedade do desenvolvimento de uma sala mais bonita. Por outro lado, o Xbox é uma caixa, então. Uma TV em cima de uma caixa, do lado de outra caixa. Perfeito. Sim. Aí você coloca uma cadeira de praia como sofá, o cooler do lado, tá feita a sala dos sonhos de qualquer homem. Entendi esse ponto de vista. O eco rolando na sala, mas foda-se. Exatamente. Faz parte. Vai fazer uma chamada com os amigos, o tiro da, não, mas da 300. O eco é muito fácil de combater, né? Se você dá um rolê num bairro e vê um tapete, já era. Já combateu o eco. Mano, vocês estão hoje vai lá na doação de cobertas pra mendigo e pede um. Vocês estão. E outra também, você pode, pra combater o eco, pegar o teu colchão, porque não tem uma cama ainda, e colocar ele contra a parede pra também combater o eco. Boa, olha, multiuso. A melhor coisa que tem é móvel multiuso. Móvel multiuso, exatamente. Caralho. Exatamente. É só saber fazer as coisas. Mano, Ghost of Yotei, $70, Anderson. Tá a informação aqui, ou seja, saiu 70, os caras só aumentaram pro Brasil só. Porque, tipo assim, será 70 e os outros jogos 350 estão roubando mais 50 dos caras aí. Mano, então, mas os 350 já estavam no 60, né? Tem essa. Tava no 70 os 350 ainda, não? Deixa eu ver a cotação do dólar aqui rapidão. Não faz isso, velho. Você vai ficar desanimado, brother. Vamos falar de outra coisa. Tá caro, viu? Porque 70 devia estar 390. Ou seja... Ok. Já vamos falar de... assumiram que o dólar vai ser R$6 e é isso aí, foda-se. Exato. Vamos falar de TechPix, a câmera não, né? Isso. Cara, vamos conversar hoje, explicar um pouco aí pros nossos ouvintes e pros nossos assistentes, né? Assistentes é foda, né? Os nossos telespectadores... Alex, você não está mais entre nós em áudio. Assistidores, pô. Não estou em áudio mais? Teste som? Claro que tá, Davi. Teste som? Tá vendo? É isso. É o Davi que não tá mais entre nós, na verdade. Quem sabe faz ao vivo. É o Davi que não desconectou e ainda coloca a culpa em mim, tá ligado? Isso que é foda. Ele se desconectou, exatamente. Exato. Mano, aí é o seguinte, velho. Vamos falar aí sobre essa treta. E já treta. encaixa no assunto que você ia fazer, Alex. É isso, essa é a treta. Estamos aqui há 5 anos. 5 anos já, né? Fazendo podcast. Desde 19, sim. E, cara, passamos por muitas evoluções até a gente conseguir chegar nessa questão de vídeo aqui pra vocês poderem ver nossa cara aqui, né? Ou para as pessoas que continuam escutando, estão cada vez mais chegando aí no Spotify. Agradeço muito a vocês, inclusive. Vou pedir de novo, tira o celular do bolso, para de ser preguiçoso. A não ser que você esteja usando as duas mãos pra poder segurar na grade do ônibus, no negócio do ônibus, aí eu te dou um desconto. Mas, porra, se você tá com o celular no bolso, tá com preguiça de compartilhar o bagulho, para de ser preguiçoso, mano. Compartilha o negócio aí pra nós. E aí a gente vai comentar um pouco hoje sobre os caminhos, né, Anderson, e que fizemos aí nesse meio tempo. Eu tava pra poder perceber que, tirando os MesaCast, né, pô, nós somos um dos poucos podcasts... um dos poucos podcasts de áudio que tem aí, que são gravados ao vivo.
editar, mano. Porque muitos podcasts, ou a maioria deles, são podcasts editados, o que significa que você tem que dar um like pra gente, porque a quantidade de cuidado que a gente toma pra não falar merda ao vivo, ela... A gente toma? A gente toma. Aí, ó, eu poderia estar concordando com você, Alex, mas aí seriam duas pessoas falando merda, porque a gente fala merda o tempo todo. Eu acho que a gente dá sorte, é diferente. Não, cara, mas é tipo, a gente se segura. Você tá ligado que lá no fundo a gente tem esse bom senso de não falar tanta merda ou de não falar tanta merda. Mas isso aí é ser velho, né, cara? Isso aí é ser velho. Porra, exatamente. Senso, né? Exatamente. E aí, cara, porque olha só, a gente vamos passar um histórico aí do que foi esse bom podcast. Cara, a gente no começo a gente fazia ele editado, né? Editado, exatamente. Gravava áudio separado. A gente gravava o áudio primeiro e depois passava e editava. Quando o Davi entrou, o Davi entrou ali na faixa dos 60, ou seja, 200 episódios. A gente editava ainda. Caralho, o Davi, 200 episódios pra trás, o Davi mano. entrou porque ele tava editando. Porra, ele começou editando. Cara, é verdade. É porque a gente tava editando entre a gente, depois a gente passou pro Davi, é verdade. Sim. A gente começou a editar e aí a gente... Eu não sei que estalo que deu na gente, que a gente... Não, o estalo foi... O estalo é o estalo que move o podcast, cara, que é... A falta de tempo dita muito do que a gente faz sobre o podcast. Porra, com certeza absoluta, velho. Isso é, mano... E aí vocês vão ver esse tema bem recorrente aqui no resto dos tópicos também. Mas a gente parou de editar simplesmente porque... Gravar se tornava um estorvo, né? Porque ao gravar... Você pensava no tanto que tinha que editar e aí desanimava a gravar. Caralho, sim. E sem contar que antigamente você tinha, quando a gente gravava, a gente atrasava bem mais os podcasts justamente por conta da parte de edição. Entendeu? Parte de edição. Exatamente. Por isso que quando a gente começou a fazer essa questão do ao vivo, a gente parou de atrasar podcast. Quando a gente não posta, é que a gente não gravou. Basicamente é isso agora. Porque a gente não teve tempo pra poder gravar pelo menos dois dos 3 pra poder gravar e tudo mais. Eu tô tentando voltar aqui pra poder achar aqui o episódio que o Davi entrou. Se não me engano, eu não sei porque eu tenho o número 67 na cabeça, velho. Acho que foi antes disso, viu, cara? Uns 40 e poucos, enfim. Mas assim, era isso, a gente fazia gravar... E outra também, né? A gente percebeu que talvez as opções tenham mudado também, porque como a gente começou a gravar em um universo de pandemia já, ou muito perto do universo de pandemia, na verdade. A gente começou a gravar... Foi antes. Foi antes. Um pouco antes. Foi em outubro de 19 que a gente começou a gravar. E aí, um pouco depois estourou a pandemia, e aí as opções de começaram a se manifestar mais, né? Porque, por exemplo, quando a gente fazia no começo no áudio, era o que tinha, era o Audacity, aí a gente tinha o trabalho de ter que sincronizar as pistas, depois de gravar, e aí depois fazer edição, de colocar a música, né, colocar o tracking, tipo, dava um trabalho de pós. Só que aí depois, com as coisas que foram aparecendo pra lidar com home office, a gente foi se beneficiando também, né? Eu não lembro quando que foi que a gente fez a virada pra gravado, acho que foi lá pro 100, né, Alex? Uma coisa assim. Demorou pra gente fazer essa virada. Como assim, gravado? Ao vivo direto? Pro vídeo. Pro vídeo, 120 alguma coisa, mano, eu acho. 120 então, alguma aí teve coisa. outra manifestação também que tirou a gente desse gravado de áudio, além da gente querer mais... Por exemplo, uma coisa que a gente fazia no começo, que a gente parou de fazer, a gente, conforme a gente foi ficando mais confortável em estar falando, estar sendo gravado, no caso, a gente parou de se importar com as conjecturas, né? A gente parou de se importar em cortar isso. A gente parou de se importar em errar também. Tanto que por isso que, tipo, o negócio é muito mais solto, porque a gente, antes a gente picotava isso, né? Era sempre um pensamento eloquente, não sei o que e tal, porque a gente sempre editava isso e tirava essas falas. Davi lembra de fazer isso também, né, Davi? Sim. Hoje em dia vai que vai. E principalmente no meu caso, né? Porque eu tenho uma dificuldade de fala, porque eu penso... Vou usar aqui, colocar minha modéstia de lado, e eu penso de uma maneira muito rápida e minha boca não acompanha. Então, de maneira geral, eu tento forçadamente falar devagar para que eu consiga falar. Né? Por outro lado, isso traz uma consequência, que é
eu, no meio da frase, posso esquecer do que eu estava falando. Então fica mais ou menos como aquela Você tá me cena dizendo do que The Office. se o seu corpo acompanhasse a sua mente, você falaria igual o Liu Kang dá golpe? Exatamente. Na verdade, eu acho que eu deveria ter nascido no Rio Grande do Norte, né? Porque o pessoal lá fala muito rápido. Cara, daquela, nossa, então... metralhar ferrando. Ou Vamos em lá. país disponível. Primeiro episódio Sim. que o Davi participou foi 14 de junho de 2021. Episódio falando sobre a E3 de 2021, cara. Episódio 63. Mas ele veio como convidado, né? Ele era convidado ainda. 63, exatamente. Não, eu continuo sendo convidado. É, você Vai continua sendo ferrar. convidado, né, Davi? Até na sua Eu própria sou vida. tipo você foi convidado, assim. o Alan Harper do Two and a Half Men. Caralho. Aí, cara, Sou meu convidado, Então- tô lá sempre. Aí outra coisa que a gente mudou, eu lembro, além de, tipo, parar de editar, né, o negócio também, uma coisa que começou a pesar pra gente optar por não gravar mais, acredite ou não, mano, foi hardware. porra, assim. Porque a gente, Mano, a gente olha, deixa eu só precisava, sei adicionar lá, uma coisinha de aqui. 2, 3 GB de manejo pra gravar um episódio. Deixa eu só adicionar uma coisinha aqui, que o Davi entrou no episódio 62 e no episódio 65 fizemos um episódio sobre streams na banheira, competitividade e ideias milionárias. Ou seja, vocês lembram desse episódio que a gente tava falando sobre... Eu acho que é o Ideias Milionárias que tem a mina do velório, né, que é memorável Do até hoje velório. do cast. Pô, não, eu acho que não, porque ela tá na capa, né? Esse ela não tá na capa, esse aqui é um pato na capa, tá ligado? Cara, a gente tem essa lembrança dela tá na capa, mas eu nunca mais achei essa capa. Pô, pior que eu tô achando Ficou que é esse perdido, mesmo, tá? cara. Só da 65, nossa porque lembrança. tem uma mina ali na capa ali, cara. Pô, deve ser esse, Anderson. Deve ser esse, cara. É um pato da banheira com a mina... Tem uma mina ali com guarda-chuva no negócio pequeno. Isso, Porra, essa acho mesmo. que é esse, ela, cara. ela. Caralho, é esse. Episódio Esse episódio é 75, muito mano. bom, cara. Esse Porra, episódio é mano, muito sim, sim, sim. Era uma Escutem fase muito aí, boa velho. que a gente tava nutrindo muito a Ubisoft nessa fase. Porra, com certeza, velho. Com certeza. 2021 não foi a primeira leva do The Division também? Com o Davi? Foi a Sim. primeira leva do The Division. Tivemos um Foi ali episódio quando começou o malware humano, né? É. Isso, 2 episódios antes do Davi entrar, a gente fez até sobre o tal do The Division Verse, o episódio sobre The Division Verse, que até hoje não saiu, e pelo jeito não vai sair, que tinham prometido série The Division, outro jogo The Division, e a gente ficou mais empolgado. Porra, velho, olha isso aí, cara. Cara, já se vão quase, mano, 5 anos disso aí e nada, tá ligado? É foda. Pô, mas então, mas é Daqui a pouco a gente vai sobre... poder falar a frase até o GTA 6 saiu, essas coisas não. Caralho! Não, nem isso mais, né? Porque agora já foi até adiado também. Pô, mas uma coisa que eu tenho que comentar é que a gente chegou a fazer um ano, né, basicamente, de episódio de podcast nós dois, né, Anderson? Tirando as lacunas que a gente teve e tudo mais, da gente ficar pausado. Não foram 56, 52 semanas o ano tem? Nunca lembro. Mas não 52. foi isso tudo. Não foram isso tudo de episódios. Não, a gente chegou a fazer Tanto tudo que de pra episódio, chegar- mas ó, foi mais 60 que um ano, né? O 60 é 2021, ou seja, a gente não chegou no cento e poucos em 2 anos. Isso, sim, Fazendo sim, toda porque semana, porque a gente não tinha esse hábito semanal mesmo. Pô, cara, talvez Gravar os quando ouvintes... dava, né? Não, talvez os ouvintes mais antigos do podcast não se lembrem, mas a gente chegou a fazer acho que 10 meses, 8 meses de podcast, mais ou menos, eu e o Anderson primeiro. A gente começou a fazer quinzenal, justamente pelo problema de editar. Que aí foi quando a gente passou pro Davi pra poder voltar a fazer semanal. Tá entendendo? Sim. E aí a gente chegou a parar de fazer o podcast durante 3 meses, que a gente tava cansado já, tá ligado? Então, mas aí aí entra um problema que precisa ser dito também, que é o problema de a sensação de estar falando pra ninguém, né? Ter Porra, acrescentado o Davi ajudou muito nisso. Sim. Davi, mano, o Que Davi, você tá ele é estrela. Só que ele... Davi, você é a estrela do podcast, mano, na moral. Porque depois que você entrou, o podcast melhorou pra caralho. Papo sério mesmo, papo sério. Porque Oh, deu dinâmica, obrigado. Davi. Porque assim, ó, a estrutura que a gente fazia no começo era estrutura de episódios pensados e episódios até, entre grandes aspas, produzidos, né? Por exemplo, acho que os grandes bombs drops são dessa época aí. Que a gente Caralho, fez, sim. secou Horizon, dissecou Mass Effect. E, cara, eram episódios que davam trabalho pra gente sentar, pensar, e como que a gente ia fazer, e aí seguir, tipo, entre aspas, um roteiro ali, né? E aí, cara, é uma realidade de criar conteúdo que é inescapável. Que é a de, porra, a gente foi lá, se matou, fez aqui horas de edição, horas de gravação e 10, 12 pessoas aproveitaram isso.
Isso vai minando. No começo, sim. Porra, sim, no começo era foda. No começo era caralho, você Isso fala, não tem jeito, vai minando, mano. Não, principalmente pelo fato de que eram 2 horas de gravação e mais 2 horas de edição depois. Você fala, caralho, velho. Porra, não tá rolando, tá ligado? Você fala, mano, e aí depois vai dando essa melhorada e agora o pessoal tá parando de ser preguiçoso e tá começando a comentar com a gente poder ler os comentários, porque play a gente tem, porra. Não tem gente comentando que vocês são... Tá, enfim, eu não vou ser ignorante, não. Calma, mas estão ouvindo, já fizeram uma parte do trabalho. Sim, pelo menos estão ouvindo. Sim. Eu esqueci o que eu ia falar, vai. Cara, normal, é isso aí, ó. Eu acho que minha falta de memória é contagiosa. E eu acho que também um fator que acontecia antes era que hoje a gente senta aqui, a gente tem uma pauta, só que como esse ao vivo é muito mais dinâmico, parece mais que a gente está conversando aqui, trocando uma ideia, né, sobre os assuntos que a gente aborda. Enquanto no passado era tão fechadinho e a gente ficava tão preocupado na pós-produção que eu acho que a gente gastava mais tempo tentando alinhar o que a gente falava nas gravações para produzir o que a gente queria falar do que falando de fato. Porra, sim. Eu acho que isso quando não cortando... Isso resultava no pessoal ouvindo. E isso quando não cortando os alt-tab do assunto, porque a gente se focava, se a gente saiu do assunto, isso sai fora do podcast, vamos cortar fora. Quantas vezes eu não fiz isso no começo, cara? Deu um alt-tab aqui que a gente falou, que nem o Johnny comentou no último episódio da gente falando, que a gente começou falando sobre amizade, terminou falando sobre gato. Porra, isso nos primórdios do teria podcast... sido cortado. Teria sido cortado. Teria sido cortado. Ou e mesmo falando, por exemplo... olha só, aquele trecho todo da Ilse Scamparini do último episódio teria sido cortado, porque não tem nada a ver com o bagulho, tá ligado? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ou a gente teria feito na edição ele sei lá, ser jogado lá pro final. Cara, eu acho... Porque a gente tinha muito essa preocupação, né? De, tipo, caralho, a gente anunciou que o episódio é esse, a gente tá falando de outra coisa totalmente diferente, sabe? Sim. Tipo, acho uma que conversa a muito gente mecânica, não tem né? controle das nossas vidas, quem dirá do que a gente fala, né? Não, e outra, a gente, essa fase também do podcast, depois que o Davi entrou, ela era pautada, né? Não que a de hoje não seja, mas ela já era de uma maneira muito mais solta. Mas ela era pautada, mas a gente... Aí acho que entrou a segunda fase do podcast, aonde a gente entrou na era do perseguir a notícia. Que foi, eu acho que um dos nossos piores erros ali ao fazer o podcast, que foi perseguir a notícia, cara. Porra, mano, cara, quem acompanha o podcast desde o começo sabe que essa porra aqui já mudou de formato várias vezes. Sim. Tá ligado? Sim. A gente inclusive, Anderson, a gente tem que trocar o nosso trailer urgente, tá ligado? A gente tem um trailer? A gente tem um trailer. A gente tem um trailer. E no trailer a gente fala que a gente vai falar sobre videogames. A gente nem falava de cinema na época. E aí, hoje em dia a gente nem fala de cinema direito, tá ligado? Tudo bem, a gente fala sobre atrizes, atores aqui e tudo mais. A gente, mano, temos que fazer esse trailer. A gente vai falar mais sobre isso com vocês. Vamos ter uma conversinha particular com vocês no final do episódio aqui sobre isso. Mas é um trailer que já não condiz mais. Porque, por exemplo, se a pessoa acha a gente no Spotify e tudo mais, e ela vai pesquisar e ela acha a gente, a pessoa vai querer ver o trailer por entender a nuance do nosso podcast, tá entendendo? Aí no trailer tá falando que a gente fala sobre videogames e sobre jogos em geral. E aí na hora que o cara vai dar play, a gente tá falando sobre a varanda da Ilse Scamparini. O cara fala, porra, mano, que... Sim. Cara, eu acho também que... Não sei se você quer falar mais da questão de perseguir a notícia ou não, mas uma coisa que eu gosto agora é que tem muito mais um senso de identidade do que tinha antes, tá ligado? Porque, por exemplo, quando você tá perseguindo a notícia, você tem que sentar e noticiar, tá ligado? Você não pode ter esse, entre aspas... Nós, né, nossa geração, você falou notícia, você pensou William Bonner, velho. Então, tipo, você não imagina o William Bonner sentado no Jornal Nacional falando da varanda da Scamparini, tá ligado? Não tem como, ele tá ali pra noticiar, velho. Caralho. Ele não tá ali pra fazer aquele tete-a-tete Brito Júnior com a Ana Hickman ali pra fazer um comentáriozinho. Ele não tá ali pra isso, velho. Ele tá ali pra soltar notícia. Sim. Eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E o lado bom da notícia é que a gente tinha muitos tópicos pra falar merda. Além de que a gente noticiava só a manchete e discorria sobre leitura de manchete, né? Sim. Isso é algo ruim na cultura brasileira. Só que
E o lado ruim de noticiar é que a gente tinha que fazer a curadoria do que a gente ia noticiar. Então, às vezes, a nossa rotina não permitia. Essa era a parte mais difícil, cara. Por exemplo, a gente sentava pra gravar o cast e, tipo, pô, alguém conseguiu puxar alguma notícia aí e, mano, caralho, sim. Tem meia hora, um vai na IGN, outro vai no GameSpot, outro vai em outro lugar, tipo, puxando, reúne as notícias, tá, vamos falar isso aqui. E é foda, era bem complicado. Isso também dava um desânimo de gravar, que era tipo assim, gente, essa semana eu só trabalhei, que é ainda uma realidade que a gente enfrenta hoje, mas é muito diferente, né? Porque a gente não precisa estar conectado o tempo inteiro pra gravar um episódio. Quantas vezes que a gente não sentou pra poder gravar o podcast e fomos informados pelo nosso próprio podcast que a gente tava gravando? Sim, de fato. Tá ligado? De fato. É verdade. Um bastidor pra vocês. Às vezes a gente pegava e separava, sei lá, 4 episódios, 4 notícias em um episódio. Como estávamos em 3, era tipo assim, mano, você leu o resumo dessa, eu leio o resumo dessa e o Anderson leu o resumo dessa. E se vocês voltarem episódios pra trás, vocês vão ver que às vezes meio que vira um palanque pra cada um falar de uma notícia, porque era isso que acontecia, cada um lia de uma notícia. Entendeu? Exato. Ó, a Isis voltando aí, ó. Exatamente. E é engraçado que essa era, por mais que ela tenha sido bagunçada, ela, porra, cara, ela deu nascimento aí a grandes figuras do podcast, como o planilheiro, né, cara? Que é a figura que a gente tem até hoje, que nasceu dessa época aí. Principalmente por causa da Ubisoft. A Scarlett Johansson também. A Scarlett Johansson também. Ela tá sempre na minha memória quando eu vou ao banheiro. Que são os padrinhos do cast, né? Os padrinhos do cast. Idris Elba, o Planilheiro, o bunda da Scarlett Johansson, tá ligado? O Casalbé, que faz tempo que não aparece, inclusive. Não aparece porque a gente tem problemas de produção, a gente não tem falado mais, hein? Quem, Davi? Não temos falado mais sobre o que, Davi? Escala Richter, é verdade. Da Herbert Richards. Da Herbert Richards. Não, a gente falou faz um pouquinho tempo, cara. A gente falou faz um pouquinho tempo, Davi. A gente puxou ela de volta aí, não lembro onde. Mas foi num desses 10 isso aí já deve ter uns 20 episódios pra trás, Anderson. Mano, cara, é impressionante você parar pra poder pensar. A gente tava vendo o tema que a gente ia falar hoje e o episódio da Scarlett Johansson já faz 10 episódios que faz 2 meses pra trás, cara. Que loucura é essa, cara? Você fala, mano, passa muito rápido. Não, tem isso também, né, cara? Porra... A gente, por exemplo, talvez, pras pessoas que estão ouvindo, você fala, mano... Pô, os caras não lembram. Pô, foi tal episódio porque pra galera pode ser memorável. Eu acho que eu sinto isso um pouco vendo um pouco de futebol. Pro jogador de futebol, a partida que ele fez 3 gols, ele nem sabe qual foi. Ele sabe que ele fez 3 gols. Ele pode errar completamente a partida. Porque, velho, às vezes é só mais um dia de trabalho. Não que a gente considere como trabalho, tá ligado? Mas, mano, a gente tá meio que descarregando. A gente não vai conseguir lembrar essas minúcias assim. Não tem jeito. Caralho, não. Não, sem chance. Você viu que a gente descobriu hoje, depois de meses falando atrás, né? Qual é o episódio da mina que faz o negócio de se vender pra velório? Porra! Não, isso que a gente acha que descobriu, não tenho nem certeza. Assim como a gente falou sobre a questão que a gente vivia falando sobre a questão do episódio... Mano, esqueci o que eu ia falar enquanto eu tava falando, velho. Caralho. Essa é uma das grandes coisas que o Davi trouxe pro cast também, né? O fato da gente esquecer o que tava falando enquanto fala. Essa é o grande adendo do Davi ao podcast, que ele trouxe essa contaminação aí. Eu fico muito feliz de poder participar aí de maneira... Caralho, mano. Vai, puxa daí. Vai daí você, Yuzi. Caralho. Porra, mas a gente parou também a era de notícias na nossa abertura, hein? Aliás, Alex, antes da era de notícias, a gente teve a era de grade de programação, né? Que a gente, tipo, tinha lá as séries, tinha o Let's Kill Some Fuckers. Qual que era a outra? Que acabou, né? Porque acabou o jogo, os jogos que a gente tinha jogado acabou. Mas a gente tinha uma sequência, assim, e a gente sempre buscava zerar um jogo pra ter um bomb drops dele discutindo o jogo zerado. Outro erro crasso. Jogar videogame sem tempo de jogar videogame, com a obrigação de zerar o jogo pra poder falar dele aqui. Puta que pariu. Mano. Mano, dois erros. Assim, ó. Tem que acompanhar a notícia, sendo que tem outro... Por que a gente parou com notícias? Explicando pra vocês aqui, abrindo os bastidores. Porque a gente não tem tempo pra poder acompanhar notícias. A gente... Vamos falar nomes? A gente não é um Flow Games. Os caras fazem podcast todo dia de quase 2 horas pra poder falar de notícias.
tá entendendo? Porque os caras vivem a notícia, eles estão o tempo inteiro em cima da notícia, tá ligado? Mas eles vivem disso, né? É o trabalho deles. Mano, eu fui descobrir que o GTA tinha sido adiado ontem de manhã, quando eu tava tomando café da manhã, e os caras já tinham feito post, feito live no dia anterior, quando a notícia saiu. Você fala, mano, isso é insano, você parar pra poder pensar, tá ligado? Insano, não tem como competir com isso, essa competição do quente, sendo que não é... Por exemplo, a gente tinha um dia de gravação que era mais ou menos baseado nisso, né? Tipo, a gente gravava na sexta, né? Porque era tipo, pô, até sexta a gente já conseguiu fechar todas as notícias da semana. Só que, cara, a notícia, ela funciona de uma maneira que se você fala de uma notícia na segunda, que saiu na segunda-feira, na sexta, cara, já tá todo mundo sabendo e não quer saber mais, tá ligado? Não, tudo bem que a gente entende que assim como a gente, tinham pessoas que escutavam as notícias com a gente, porque a gente não ia tão profundamente, né, de saber nome de produtor, nome de chefe de estúdio e tal. Era mais um resumão pra aquele pai desavisado, tá ligado? Eu acho que essa era uma vantagem. Só que pra gente ficava desgastante, porque, tipo assim, pô, como que você vai falar de um jogo? Até hoje a gente tem jogos aqui que a gente quer falar, que a gente não consegue falar, porque um de nós não jogou. O último jogo, teve até o Ghost of Tsushima, se não me engano, eu e o Davi, a gente fez sozinho, ou foi eu e o Anderson sem o Davi? Eu e você sem o Davi. Não, a gente falou o Stray, o último que vocês falaram foi o Stray. Eu e o Davi fizemos Stray. E eu joguei, tipo, uma semana depois. Faz tempo pra cacete. Eu joguei uma semana depois, que eu não tinha jogado ainda. Pois é, entendeu? Vocês dois. Aí temos outros jogos pra poder fazer, que temos aí o Red Dead, que eu e o Davi jogamos. O Anderson não jogou ainda, a gente fica esperando ele terminar pra poder conseguir fazer. E nisso a gente não faz. E aí o tempo vai passando e o jogo vai ficando pra trás, tá entendendo? Tem, mano, várias nuances que atrapalham você manter essa questão de grade de postagem de podcast. Ah, esse podcast vão falar sobre jogos, esse podcast vão falar sobre filmes. Então, o último que os caras fizeram sobre cinema, eu fiquei puto com esses filhos da mãe, por conta que eles fizeram o bagulho do Show de Truman que eu queria ter feito junto, entendeu? Mas essa grande era aí das notícias, eu acho que foi a última era do podcast que a gente precisava pra entender o que a gente queria fazer do podcast. Porque a vantagem de você lidar com múltiplos conhecimentos através das notícias é justamente você entender, primeiro, o que está acontecendo no mundo, e segundo, como é que você se comporta com diferentes tipos de rotinas, né? E, querendo ou não, através das notícias, tinha semana que era cheio de notícias, o programa era facinho, ele rodava tranquilo, a gravação rodava tranquilo, e tinha semanas que não tinha porra nenhuma. A gente tinha que improvisar bastante coisa, bastante assunto, falar devaneios, pra conseguir desenrolar o horário aliás, o tempo do programa. Não, o último episódio de games que a gente fez foi o do Zero Dawn, não foi? Ou do Forbidden West. Eu vou ter que jogar o Horizon, hein? Episódio de game específico? Cara, ó, parece que não, velho, mas a gente fez quase 100 episódios de notícias. A gente parou aqui, ó, lá por volta do 218, 219, que a gente... Porque a gente começou a entender muito isso, que, tipo, fazer a notícia já não tava ficando mais prazeroso pra gente, né? E nesse sentido de ter que correr atrás o tempo inteiro, tipo assim... A nossa vida estava movimentada, a nossa vida estava, tipo, caótica, com pessoas que trabalham em outras coisas, porque, pô, pra fazer podcast pra gente é um adendo, né? É uma coisa a mais. A gente não consegue... Aí a gente... Pô, teve um dia que a gente sentou pra conversar e foi basicamente assim, que a gente decidiu que pra fazer o Notícia Bem Feito, a gente não tinha o tempo pra fazer isso. Essa que foi a real. A gente não conseguiria fazer um podcast que a gente queria entregar como notícia. Estar cansado de fazer as coisas pela metade, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente puxou para esse negócio que a gente tem hoje, onde os assuntos... Não é que os assuntos são aleatórios, mas uma coisa que a gente tentou, que eu acho que a gente achou mais uma identidade hoje, é de fazer um podcast que não importa o número que ele tá, não importa que ele é de 3 meses atrás. Ele vai ser relevante porque o assunto é um microcosmo ali. Porra, sim. É o que episódio de perna longa, né, Anderson? Episódios de perna longa. Por exemplo, a gente tá fazendo o que a Marvel deveria estar fazendo. Pequenas histórias que servem. Exato. Fato. Olha, só pra responder a sua pergunta que você fez lá atrás, nosso primeiro episódio de vídeo no YouTube foi o episódio 182,
2 de outubro de 2023, ou seja, Caralho. 4 anos depois que a gente começou a fazer o podcast. E a gente só tava no chegamos na era do 260, ou YouTube. seja, 80 episódios só na frente. Pô, pois é, exato. Pra vocês terem, por exemplo, o que a gente gosta de pensar, o episódio 234, que é o Tretas no Trabalho, cara, é um episódio que não só ele é vivo, constantemente vivo, né, que você pode entrar lá e ouvir ele a qualquer momento, como também é um episódio que a gente mesmo pode ouvir ele no futuro e dar uma perspectiva nova sobre o que a gente pensava antes, tá ligado? Caralho, pode ter um Tretas do Trabalho 2, porque você vai escutar o podcast e vai falar, caralho, já aconteceu Sim. tanta coisa depois Agora um disso, episódio né, que é um dos nossos mais escutados por alguma razão, que é o anúncio da Lady Gaga no Coringa 2. Cara, isso eu não entendo, velho. É um episódio que a gente não consegue reutilizar ele, né? Vamos colocar assim, criativamente. Eu não entendo, velho. É, exato. É esse e os episódios especiais sobre o Horizon, que são os mais ouvidos do nosso podcast. Sim. Mas isso daí não tem explicação. Tudo bem que agora os outros, eles estão aumentando aí. A gente começou essa nova era. Eu considero que a gente começou uma nova era mesmo do podcast. Depois de ter entrado no YouTube, que se vocês repararem mesmo, a gente meio que foi largando de notícias. A gente até tenta fazer um negócio meio que mensal. Acho que depois que a gente fez a trilogia do Star Wars, cara. A trilogia do Star Wars foi aquilo que deu aquele ping pra gente, tipo assim, mano, caramba, vale mais a pena a gente fazer esses episódios mais atemporais do que ficar correndo atrás de notícia, porque não tá rolando. E o YouTube também começou a tratar a gente melhor, mais rápido, inclusive, do que o próprio Spotify, entendeu? Então, já cria essa virada de chave pra gente poder fazer episódios que condizem mais com a plataforma que a gente tá enfrentando, né? Então, inclusive isso é uma dica pra quem quer começar, né? O YouTube, ele trata muito melhor, querendo ou não, né? Apesar de muita gente reclamar, o YouTube trata o criador de conteúdo muito melhor do que o Spotify. Vamos falar aqui a verdade. Porra, isso é um fato. Estamos brigando com esse algoritmo do Spotify, ó, faz tempo. E, inclusive, entrando nesse assunto de brigar com o algoritmo, depois de muitas conversas, e só para vocês poderem ter uma ideia, que isso era uma coisa que era para poder já ter acontecido aí há pelo menos uns 30 episódios para trás, ou seja, são quase 6 meses para trás. Esse, entre aspas, gigantesca, para você que tá acompanhando aqui em primeira mão, né, ao vivo aí no YouTube ou no Spotify, é o último episódio do Bom Podcast, né? Você demorou tanto para falar isso que parecia que alguém morreu, assim. Morreu o nome? Não sei como falar isso. Inclusive, na verdade, também foi mudado no meio do caminho, né? Vale a pena a gente lembrar que a gente colocou ele como Bomb Has Been Planted. Nossa, verdade. Caralho. Verdade. Aí depois Os 10 primeiros ali era isso, pode crer. A gente cortou só pra Bom Podcast. E agora, talvez brigando aí com o algoritmo e brigando com a questão de SEO, né? Das pessoas acharem a gente mesmo. E até por conta de nomenclatura mesmo, pra gente poder ser achado mais fácil na internet. Nós vamos entrar aí agora numa fase de 10 episódios teste, aonde os novos episódios, a partir do 261, vão sair no novo feed do nosso podcast, porque o Bomb acaba, mas ele continua. E aí a gente vai continuar postando 10 episódios num novo podcast e os 10 últimos episódios do Bomb, que então basicamente o Bomb termina agora no 270. 269. Eu acho que isso é um reflexo também de uma das coisas que é das grandes tretas, né, de manter um podcast. E manter um podcast como, por exemplo, eu acho que é muito importante dizer assim, a gente gosta de fazer, a gente não quer virar o Flow. Tem essa diferenciação. Sim, porque se você tem esse objetivo de carreira, de se tornar o Flow, você tem a obrigação, a ganância de dar mais horas da sua vida pra fazer isso, certo? Mas se você quer virar o Flow, você já perdeu a crista da onda, né? Porque também tem essa. Mas você não, se você mirar o Flow, né, digamos assim, eu quero mirar o Flow, eu quero mirar o Matando os Robôs Gigantes, eu quero mirar o Jovem Nerd, a gente não tem essa ganância, Pode né? pode pá. Pode pá. A gente tá aqui muito mais porque é da hora a gente ter esse momento de sentar os três e trocar uma ideia sobre alguma coisa e sentir que tem uma comunidade ainda que pequena, crescendo junto e ouvindo essa conversa e participando também dessa conversa, do que crescer pra, tipo, me patrocina aí iFood. Não que não queira, né? Mas tudo bem.
Seria legal. Mas a um dos Lura grandes seria pontos bom, que hein? não... A Lura seria bom, a Lura. A Lura seria bom. Nós. Um dos grandes pontos que nos fez fazer todas essas mudanças também, cara, que moveu essas mudanças, por exemplo, o que moveu a gente a entrar e sair de produzir sobre notícias foi as redes sociais. Que a gente pensava, mano, a gente precisa alimentar o Instagram o tempo inteiro pra converter em ouvinte. E isso foi mais desgastante de qualquer outra coisa que a gente tenha feito na vida. Tipo, Caralho, sim. Porra, mano. Sim. Não que não seja necessário. Eu acho necessário, mas uma coisa é ser necessário, outra coisa é ser imprescindível. A gente tratou como imprescindível durante muito tempo, sem ter muito resultado, entendeu? E aí, quando você trata uma coisa como imprescindível e você não tem resultado, a sua frustração ela é inversamente maior do que o seu esforço exigido, tá entendendo? Você vai lá, caralho, inversamente maior que o seu esforço, é um exatamente. soco, mano. Que, porra, você se sente muito mal, cara. Você se sente muito mal com a parada, tá ligado? E aí vira um peso, né? Vira um peso. Não Vira à um peso, toa, vira um peso, vocês exatamente. perceberam que o nosso Instagram do Pum Podcast, ele está abandonado e os posts que saem lá são posts automatizados, basicamente. A gente nunca mais postou nada ele é lá uma porque, âncora cara... só, né, hoje em dia. sim, Uma âncora sim. não, né, um Jumpgate. Sim. Até porque, tipo assim, o próprio Instagram mudou pra essa plataforma de vídeo, não é mais uma plataforma de fotos há muito tempo porque atrás. então? E demais. Quando você é obrigado... Gente, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá indo do ponto de vista de pessoas que trabalham e fazem o podcast porque gostam de fazer. E as redes sociais, elas não tratam assim. Por exemplo, pra você crescer no Instagram, no TikTok e no YouTube, os caras querem que você esteja ali o tempo inteiro, todos os dias. Exato. Cara, não dá pra atender. Simplesmente não dá pra atender. Existe alguma razão pela qual essas pessoas que são super famosinhas no Instagram postam 50 mil stories por dia? Porque é o trabalho delas. Aparecer. A gente não tem esse tempo, cara. A gente não tem essa vontade também. Tem essa. Sim. Então, tipo assim, Não, porra, todo dia tinha que arrumar tempo, um Anderson. motivo Às pra vezes postar no vontade- Instagram. Vontade você até tem, cara. Mas você não tem tempo pra poder fazer o negócio com qualidade. Vide a fase de notícias que a gente teve de não conseguir fazer o negócio com qualidade. Você fala, mano, Não, a gente caralho, teve até não um tá impulso dando, ali, velho. né? Teve um mês, 2 meses ali que a gente teve assim, um bom impulso. Mas aí a gente sentou pra conversar honestamente, viu como aquilo tava refletindo. Tipo assim, a gente teve um papo de... Cara, como está ajudando o negócio? Porque a gente percebeu que o público que tava consumindo notícia não era o público que se convertia pro podcast. E isso tava consumindo muito da gente, sendo que a gente queria fazer no podcast. Caralho, Então- exatamente. Exatamente. Porra, virou, mano, eu não quero alimentar essa galera porque, sei lá, mano, vai na IGN, vai no Flow. Não, sabe? não dá Você pra tem muito e mais outra, rápido não dá lugar. pra competir, Anderson. Não dá pra Não dá. competir, tá ligado? Porque aí quando você compete com veículos grandes, como de notícias de videogame, como Reload, por exemplo, podcast Reload de notícias de videogame, Flow Games e tudo mais, você tá competindo com um cara que, mano, eles são experts no assunto, velho. Isso é um fato. Eu digo que eu escuto um deles, tá ligado? Eu escuto o Reload. E eu me informo da indústria de games através dos caras. E eu me sentia vergonha de mim mesmo quando eu chegava e falava assim, caralho, os caras falam disso com tanta profundidade e eu tô só no raso. Era a intenção de ser raso para dar informação para um pessoal menos engajado e com menos tempo pra poder escutar. Mas aí fica um negócio meio complicado, tá ligado? Aí você fala, mano, não tá rolando. Tá rolando. É, porque a gente passou tá também a rolando. respeitar a competição do tempo, né? Que é tipo, porra. Sim. Se o cara vai ouvir aqui pra ser como aqueles sites antigos que tinham, que era só reunir os memes, porra, vai direto. Você não precisa da gente. Caramba. Mas uma dica assim. que eu vou dar pra você, Alex, e na verdade pra todos os ouvintes a comparação é o ladrão da alegria, né? Eu não sei de quem é Porra, essa sim, frase. sim, Davi. Sim. É Até então eu não foda conhecia o porque, estoicismo ainda. É foda porque, mano, querendo ou não, esses caras alcançaram sucesso porque eles tiveram mérito nisso e eles produzem coisas que as pessoas querem muito ouvir, né? E eles alcançaram esse mérito. Todavia, era uma época diferente, eles construíram uma base com pessoas diferentes. Começaram muito antes, né? Na crista da onda, por assim dizer, né? Pois é. A estrutura deles é completamente diferente da nossa e de outras pessoas que estão começando ou ainda pensam em começar. E eu acho que é muito injusta a comparação, porque eles são pessoas diferentes de nós e da mesma forma de quem está começando agora. Que é
todos nós temos um objetivo. E o objetivo, principalmente o meu, né? Não posso falar por vocês, é que, cara, eu sempre achei muito divertido estar aqui. Por pior que fosse a fase, no sentido de você conciliar a rotina pessoal, profissional com o podcast. E se eu ficasse me comparando, que é a fase que você superou, Alex, se eu ficasse me comparando com esses demais, eu não teria continuado. Não, mas é muito mais uma questão de comparação, Davi, no sentido de, tipo assim, não é que, tipo assim, porra, os caras tá fazendo, eu não tô fazendo. É muito mais uma comparação de, tipo assim, porra, peraí, mano, no fim das contas, poderia fazer mais, né? Que no mundo de criação, na verdade, quando você cria, você não quer copiar, tá ligado? Você quer fazer algo além, você pode se inspirar. A depender da sua índole, você não quer copiar. Sim, obrigado, Alisson. Ultimamente tá tendo bastante treta aí na internet por conta desses bagulho aí. É verdade. Mas assim, eu me sentia copiando os caras e tipo assim, sem conseguir fazer algo diferente, muito mais pela falta de tempo para se dedicar para algo. Porque, porra, cara, eu sou pai de família, eu não tenho como ficar toda hora sentado na frente do computador editando um bagulho, fazendo uma edição de um negócio que não tá me dando um retorno, infelizmente, financeiro, porque eu preciso desse retorno para poder conseguir fazer as coisas, tá entendendo? E para justificar fazer as coisas. Pra justificar, exatamente, pra que justifique fazer as coisas. A gente até teve a fase onde a gente pedia contribuição. Pode ser que a gente volte com isso no novo podcast, pode ser, não sei, mas não é esse, é o intuito, tá ligado? Mas a questão que eu tô querendo dizer é, tipo assim, é mais a comparação no sentido de, eu queria estar fazendo mais, mas eu não consigo, porque o único jeito de fazer isso é não dormindo, tá entendendo? Cara, mas e aí também, de novo, dormindo, a gente fez essa última mudança, principalmente para sair da questão de notícia e investimento de tempo, justamente para voltar a ser leve de fazer. E é engraçado como isso se provou em números, né? Que quando a gente largou mão, o negócio começou a melhorar mais, porque o investimento começou a ficar proporcional. Pô, a gente senta aqui, a gente troca uma ideia legal, a gente cria um conteúdo aconchegante. Pô, sim, não sim, tanto sim, quanto a sim, bunda sim, da sim. Scarlett Johansson. Não, mas eu não sei, né, Davi? Eu queria saber, mas não sei. Às vezes pode ser outro lugar. Só lembrei disso agora, aleatoriamente. Ai, caralho, mano. Mas a intenção é essa, porque senão a gente fica... Porra, quando a gente tava sentado pra fazer... Pô, cara, tinha que fazer notícias pra semana, e aí... Cara, essa notícia, vamos segurar pra amanhã, porque precisa ter post amanhã, se a gente não conseguir fazer post amanhã, a notícia tá lá. Aí tem que produzir aquilo pra ter retorno de, sei lá, 2 ouvintes a mais. Às vezes nem isso. Sim. Mano, dito isso, esse é o último episódio do Bomb Podcast, entre aspas, tá? Semana que vem, pode ser que não estaremos por aqui, justamente porque, como pessoas ocupadas que somos e pessoas trabalhadoras que somos, vamos usar o trecho da gravação, a hora da gravação da semana que vem, justamente pra gente poder se organizar para a volta desse outro novo podcast. Tá entendendo? Então, semana que vem não teremos episódio. Ou se tiver, milagre, tá? Pode ser que seja um episódio de meia hora aí, sei lá, não sei, vamos ver. Tá entendendo? Mas a tendência é que não, porque vamos organizar, porque vamos criar aí, para vocês poderem entender aqui, pra gente poder caminhar pros finalmente. Se você tá assistindo no YouTube, continua aqui. A gente só vai mudar nossa vitrine, vai mudar nosso nome, vai continuar a mesma coisa. Se você tá escutando a gente no Spotify, no próximo episódio por isso que a gente vai lançar duplicado, para que tenha esse tempo de transição das pessoas que estão aqui do Spotify para serem avisadas para poder ir pro próximo cast. O Instagram também vai ser criado outro novo, vai morrer aquele. Vai continuar lá, mas... Instagram não, pô. O Instagram só vai mudar? Sim, acho que sim. A gente mal tá usando uma Jumpgate. Não vejo por que não. Então, a gente pode vocês também. Isso é produção de podcast. A gente tinha combinado de fazer um Instagram novo. O Davi tá porque comigo. O Instagram, ele também está sendo maltratado pelo algoritmo do podcast antigo. Então a gente tinha falado de fazer um Instagram novo. Alex, só pra acrescentar aí o porquê que o Spotify vai mudar assim, também. Tá porque quando a gente estava jogando o jogo em 2019, o Spotify tinha certas regras. Então a gente subiu lá, fez bomb drops do Homem-Aranha. E a gente usou as músicas do Homem-Aranha, que a gente gostava muito de usar a música que estava sendo usada. E não tinha problema. Aí... Agora o Spotify começou a cair. Agora tem problema. Só que ter o problema pra esses filhos da puta não é... Tem um problema, clique aqui pra resolver. Resolve aí, otário. Volte um por um e resolva. E eles não falam o que é, né?
Só que assim, é um podcast de 2020. Você acha que a gente tem HD pra ter esses áudios ainda, pra poder editar e fazer outra coisa? Não tem. Nem fodendo. Não tem. Vai virar Lost Media, mano. Infelizmente vai virar Lost Media. A gente já perdeu muitos episódios pra trás, se vocês... E cada vez vai acontecer mais. Porque eles vão começar a achar mais. Então, até pra não ficar judiando do nosso podcast, a gente vai meio que... e outra coisa. O podcast novo começa com a numeração antiga. Só vai continuar. Porque acaba que a gente não vai ter como não referenciar o Bom Podcast, né? Já fizemos episódio sobre isso. E a outra vantagem é, como estamos na indústria dos remakes, isso abre pra gente poder fazer vários remakes. Isso Vamos refazer várias listas aí. Lista de melhores games, melhores filmes. Isso um pouco mais pra frente, obviamente, né? Porque são listas meio recentes que a gente fez. Recentes nada. A lista de games eu fui ver já faz 2 anos que a gente fez ela, tá? Já faz 2 anos que a gente fez essa lista. Ano passado, foi agora. Foi antes de ontem. A lista. A de filmes, tudo bem, a de filmes é mais nova. Então, a gente vai continuar. Tem alguns episódios que a gente meio que testou durante todo esse tempo agora, que vão continuar na grade do podcast novo, como o do Tier List, por exemplo. A gente percebeu que vocês gostam bastante, discutem bastante com a gente. A gente vai começar a trazer uns Tier List mais doido aí, umas coisas mais loucas, no estilo de Tier List de situações constrangedoras, que foi aquele que foi legal pra caramba, tá ligado? Uns Tier List mais sem pé nem cabeça. Sim. Coisas sobre cinema, atrizes e atores de cinema vão continuar, são episódios que vão continuar na nossa grade. E a gente vai começar a virar um podcast menos focado entre videogame e cinema, e vai ser um podcast mais de variedades da vida adulta, onde a gente vai poder falar mais loucuras e falar mais merda. Ou seja, que já é o que a gente tá falando nos últimos episódios. A gente começou focado em videogame, a gente ficou bastante tempo focado em videogame, aí a gente sentiu que a gente tava querendo falar sobre cinema e o nome tava atrapalhando a gente. Sim, mas a gente continuou mesmo assim. E aí virou cultura pop, né? De certa maneira. Isso. E aí agora que a gente entrou nessa fase... E aí pra definir o porquê que o nome vai mudar também, tipo, de uma vez por todas, e o Davi pode explicar melhor, porque ele é mais dessa área do que eu. Cara, a gente tem um grande problema, 2 problemas. O nome Bomb, a gente sabe que nosso podcast, ele cresce esperando com a ajuda de vocês, ou seja, no boca a boca. E a gente fica pensando, porra, mano, esse cara vai recomendar um podcast, foi Bomb, que porra é essa? Né? Uma palavra chata que, pô, não é da nossa língua, pode ter vários jeitos de escrever. Essa que é a real, não é porque a gente tá acostumado, desde a bombinha do Mario, a saber escrever, que teu amigo sabe, que nossos próprios amigos sabem. Quem joga videogame tá acostumado, né? Mas quem não tá... Esses dias eu fui recomendar um podcast pra um grupo de amigas, elas tipo, o quê? Porque não sabe. São pessoas que nem sabem pegar no controle. Caramba. Entendeu? E tem essa dificuldade. A outra dificuldade é SEO. Que, mano, você digita bomb, filho... FBI explodindo a sua Vem porta. Israel primeiro, tá ligado? Vem Israel, vem faixa de Gaza. Não vem o podcast. Não tem jeito. O Davi já foi direto no FBI, caralho. Porra. O FBI é tipo, você deu o enter, terminou o bom, B, colocou o B, deu o enter, o FBI explodindo a sua porta. Ele nem tá explodindo a sua porta, mas você vai ver o cara de óculos escuros olhando pela tua janela pra poder saber o que você tá pesquisando, tá ligado? Exatamente. Quase que dá o pop-up. Você tem certeza dessa pesquisa? Sim. E assim, não é um nome de podcast, digamos assim, compartilhável, tá ligado? Por isso, depois de muitas pesquisas, depois de muita conversa, depois de muita treta, depois de campeonatinho interno. Exatamente que cara, fizemos elogios aqui ao Anderson. Olha, só aquele seu trabalho ali ficou sensacional, facilitou muito. Fizemos um campeonato interno pra gente finalmente chegar no nosso novo nome aí, que, porra, foi literalmente um campeonato, né, Anderson, que você fez ali, tá de parabéns, porque foi treta pra poder fazer, mas valeu a pena pra caramba. Temos aí o nome do nosso novo podcast, e também, lembrando bem, feed novo, e o YouTube vai continuar a mesma coisa, tá? Como é que é, Davi? Ele tá João Kleber, ele anunciou. Exato. Ele anunciou nos 40 minutos, a gente passou 20 minutos, ele não falou o nome ainda. Cara, isso chama-se segurar a audiência, porra. Calma aí, mano. Pera. Aí está o nome do meu podcast. Errado é quem escuta. Errado é quem escuta. E, cara, assim, ó, novo feed do Spotify. Anderson já vai criar essa semana, né, Anderson? Sim. Então você já vai poder seguir lá, já segue a gente lá nesse coisa. Talvez esse episódio poderia entrar como o primeiro do outro também, mas enfim. Pode ser. Duplo, né? Duplo. Pode ser. Já primeiro do coisas outro, que a gente vai ter que analisar na semana que vem também. Exatamente. Deixa essa porra. Só que o YouTube vai mudar e aí agora, pô, esse nome, querendo ou não, é muito mais fácil você estar num churrasco de família
que você chegar e falar assim pro seu primo, ô, tu já ouviu o Errado é Quem Escuta? Entendeu? É muito mais atraente do que você chegar pro cara e falar, pô, tu já ouviu um podcast? O cara fala, bom o quê? Bobo podcast. Aí aquele tio que não escuta vai achar que tá falando de outra coisa, tá ligado? Exato. Sempre isso aí, ó. A gente pensou muito nessa facilitação de proliferação, né? Das pessoas poderem compartilhar isso, da gente conseguir crescer essa comunidade desse jeito orgânico que ela tá crescendo. Porque realmente, cara, acho que os shorts eles acabam alcançando mais, né? Mas a galera que escuta mesmo, eu sei que poucos participam nos comentários, mas a gente sempre convida vocês a participarem nos comentários. É uma galera que, tipo, tá nessa vibe que a gente tá e às vezes trazendo contrapontos muito interessantes no que a gente fala. Sim. E, cara, querendo ou não, é um nome que eu acho que combina muito com a personalidade do nosso podcast, porque vocês sabem que a gente adora falar merda e, mano, se você tá ouvindo um monte de cara falar merda, errado é você que tá escutando, cara. Basicamente é isso. Basicamente, então ele tem esse lado meio contraditório e a gente sabe que o ser humano por si só é um ser contraditório e ele gosta da contradição, né? Então, pô, Anderson mandou bem pra caralho na arte, ficou muito bom. E é isso, cara. Tira da tela porque eu tô vendo vários erros nela já, velho. Caralho, como assim? Tem uns espaços amarelo vazio ali, isso eu reparei também, mas eu achei até que fazia parte, mas enfim. Agora agora é intencional. Agora... Não, errado é quem vê. Errado é quem vê. É isso, mano, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, dessa abertura de bastidores. A gente tava planejando fazer também isso... que, tipo, tirando o nome, a essência do podcast vai continuar a mesma e a gente só tende a evoluir o que a gente já tem feito ultimamente, né? Porra, sim. Mas eu acho que aí agora a gente tira as amarras de vez, né? Tira as amarras de vez da questão videogame e cinema, não que a gente vai deixar de falar isso, mas a gente sabe que... Pô, mas eu acho que faz muito mais sentido. A gente teve uns episódios aí, principalmente nessa temporada, Alex, que você teve que ficar fora, que a gente teve discussões muito interessantes sobre filosofias da vida, conversas de bar mesmo. Porra, sim. E que o nome Bomb Podcast, ele não tava, tipo assim, mano, o que eu tô ouvindo nesse podcast? Não fazia sentido nenhum, velho. Não condiz, sim. Não Tem uns episódios aí que eu tô querendo planejar com o Davi depois pra gente poder começar a entrar aí nos ensinamentos de estoicismo, tá ligado? Que eu acho que, porra... Eu trago mais na filosofia, né? Cara, esse podcast vai virar daqui a pouco um episódio de podcast de autoajuda. Putz. Mas querendo ou não, cara, pra gente que é homem, a gente conversar sobre certos assuntos não é tão fácil, cara, quanto a gente acha que tá entendendo? É bem difícil, cara, é bem difícil, mano. Abrindo um parênteses rápido aqui, mais um parênteses rápido, tinha um site que eu acompanhava há muito tempo atrás, eu não sei como tá hoje, que me ajudou bastante, que era o Papo de Homem. Eu lembro Papo dele. de Homem, muito bom, sim. Textos maravilhosos, cara. Exatamente, mas você vê que era muito bom quando os simples, assuntos não tinham Red Pill envolvido ainda, velho. Era não, mas hoje não tá Red Pill, cara. O que eu vi hoje tá. Tô falando o assunto masculinidade, quando ele não tinha o teor Red Pill. Sim, quando era o aspecto mais sociológico e psicológico, né? Porque, querendo ou não, homens e mulheres funcionam de maneiras diferentes e percebem o mundo de maneiras diferentes. Acho que o site teve uma importância grande justamente por abordar essa visão masculina das coisas que acontecem na sociedade. Então, exato. Falei bem agora. E isso também se reflete nos nossos textos, né? A gente vai conversar aí, por isso que a gente vai meio que ficar sem episódio semana que vem, porque vamos ver se a gente consegue, de repente... trazer de volta o nosso site, porque ele morreu aí no meio do caminho, ele foi criado no meio do Bomb, ele nasceu e morreu. Mas aí a gente tem que ter o papo de relevância, uso, dedicação de tempo, tem todos esses papos que a gente tem que ter. Anderson, é só ter um site pra gente poder postar o episódio, o Davi tá ligado, é uma coisa simples, é um site pra poder postar o episódio direto, embedado do YouTube lá, e um episódio pra gente poder descarregar nossos textos, cara. É isso. É um episódio... só que tem um problema também, né? Porque a gente falhou e perdeu 2 anos de texto. Eu descobri que os meus estavam no meu celular ainda, eu ainda tenho os meus textos. Aí, ó. Os meus eu recuperei, Davi, tá lá no meu Medium. Entendeu? Aí o errado foi você.
Errado errado quem nada. produz. Que você Errado é quem safado. produz. Você é safado. Você tá sendo safado. Você é mentiroso e caluniador. Como dizia lá no diplomata, meme, né? tá ligado? É diplomata? Não, é lá no meme do cara lá. Porque você tem textos que você postou tinha postado no nosso blog que estão no seu Medium. Isso eu reparei. Tá? Não Fato. seja mentiroso, caluniador. Os que eu tinha, eu repostei. Mas Então os que eu não pronto, tinha. porra. Não perdeu tudo. Não perder tudo é melhor do que perder tudo. O memorável entendeu? texto sobre a mina que ele tava vendo da janela do busão. Pois Deve tá vivo esse cara. texto Os aí. glúteos Exato. descomunais? Isso, isso daí. Exatamente. Glúteos e seus efeitos em um homem. Porra, muito bom. Muito bem. Mano, mas é isso, pô. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não estamos de volta. Talvez. Talvez sim. Talvez. Não, mas assim, é importante talvez. ressaltar, só o fim de um nome, porque a gente vai começar outra coisa, mais com a cara do que a gente tá gostando de fazer hoje. Sim. Vai ficar mais legal. É importante vai ficar mais também legal. dizer que Esqueceu enquanto falava. Importante dizer que ele esqueceu enquanto falava, como sempre. Parabéns. Então, fechamos a trinca, porque nós três conseguimos passar por isso durante esse episódio. Durante esse episódio. Cara, eu queria dizer, pô, galera, parece que verdade. não, sabe, mas as pequenas contribuições, elas ajudam muito a fazer as pequenas impulsões, né? Então, deixar a porra do like ou follow no Spotify. Cara, deixa um comentário pra participar da discussão, velho. Tipo, pô, eu acho que é isso aí, ou não tem nada a ver. Deixa esse tipo de comentário que é importante pra gente saber que vocês estão engajados, né? Sim. Isso é bem legal também e nos motiva a trazer mais, tipo, esse tipo de assunto. Por exemplo, quando a gente falou das tretas no trabalho, eu acho que foi nos episódios que mais teve engajamento da galera. E por isso que a gente, tipo, começou a trazer mais episódios da vida. Porque a gente percebeu que tinha esse espaço. O próprio Thiago comentou, né, que gostaria que a gente fizesse mais episódios sobre a vida no geral, e a gente deu aquele estalo assim, falando, porra, Sim. mano, realmente, talvez a gente esteja muito travado nisso, tá ligado? Não, assim, porque, eu gosto pra caralho de querendo fazer ou não, episódio... Alex, Diga, Davi. querendo ou não, Alex, a gente já tem meia idade. Já tá na meia idade, a gente já passou por muita coisa. Isso é foda. Eu fiz aniversário recentemente, o Anderson vai fazer daqui a pouco. Isso é E, foda. cara, a gente tem muita experiência em muita coisa. Acho que pra galera nova que tá entrando agora, o que a gente tem de experiência pode ser muito produtivo. Porra, falando nisso, o suposto próximo episódio vai dar bem no teu aniversário, Horas. No caso, não, né? Porque você tem que dedicar o seu tempo à mãe que você tem na sua casa. Eu e o Davi, a gente não tem essa preocupação. Por enquanto, desempregado, Rules. Exato. Ok. Inclusive, Então tá. o episódio vai rolar em junho. A não ser que não seja Deixa lá, Mother's Day é nos baixo Estados Unidos. Aí, beleza. Então, esse é o problema. Não é? Aquele Mother's Day, caralho. Aqui, Então porra. você se fudeu. Aqui A também. gente vai ter que fazer no sábado, mano. Eu Exato. acho. Exato. É só no Brasil. O seu já foi, né, Davi, inclusive. Nada a ver isso aí. Datas hoje. comerciais, infelizmente. É hoje. É hoje? Tudo bem. É hoje. É por isso que, mano, é tudo errado. Guiana brasileira é tudo errado. Nossa, a data nada a ver, mano. Puta que pariu. Meus Quero amiguinhos, soltar é isso pro isso. português pra mim. Davi, sua rede social, sua consideração final. David Nibar no Instagram e em todas as redes sociais, na verdade. E minha consideração final é que pare de dizer a si mesmo que a gente só vive uma vez. A gente só morre uma vez. A gente pode viver várias. E eu acho que o que vamos dar a partir de agora é uma nova vida a esse podcast. Eu espero que nessa nova vida traga ainda mais experiências proveitosas para nós e para vocês, ouvintes. Anderson? Underline Anderson TS, cara, eu queria dizer a todos que a gente segue nessa empreitada de fazer um bom uso do seu tempo, né? Que a gente sabe que ao escolher ouvir a gente por 1 hora, 1 hora e meia que seja, você também tá dedicando o seu tempo, né? A gente vem falando aqui no cast mesmo que a briga hoje é menos financeira e mais pelo seu tempo, né? Então a gente agradece muito a sua presença aqui, né? Pô, nem que seja a gente tá te acompanhando daqui ali no ônibus ou lavando a tua louça.
cara, ou na academia, de repente. A gente só... E quero que vocês saibam que não é porque a gente não tem... como é que chama? O tempo pra fazer uma hiperprodução que a gente não senta aqui com um carinho de fazer o que a gente tá fazendo, sabe? Porque ter essas discussões eu acho que é uma parte muito enriquecedora da nossa semana e a gente espera que pra vocês também seja pra ouvir isso e fazer parte. Olha só, isso aí se resume na minha consideração final, que é: vocês não fazem ideia de quantas tretas eu tenho e já tive pra poder sentar pra gravar pra vocês, tá? Me paguem com like, com compartilhamento. Exata. Cara, essa frase, ela é tudo, mano. Ela é tudo. Vocês não sabem quantas merdas eu já tive que estudar pra poder gravar podcast com vocês, pra vocês aqui, tá? Meus amiguinhos, é isso. @alex.tsantos no Instagram, também no Medium. Meus textos estão lá parados, mas ultimamente eu não tenho tempo para escrever, porque eu preciso de treinar a minha arte de conseguir falar pro chat GPT para ele poder transcrever o áudio. Seria interessante, cara. Eu ia escrever vários textos. Inclusive, eu ia ser uma fábrica, amigo. Cara, o que eu tô fazendo, inclusive, o que eu estou fazendo nesse momento é treinando meu inglês com o chat GPT, conversação. Aí, ó. Não é digitado, é falado, conversando. Ele conversa como uma pessoa, cara. Cara, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a digitar meus textos, porque, porra, eu tô dirigindo e é tanto texto de ideia de texto que vem na cabeça, isso é uma cara. falha sua. Você sabe que você pode escrever enquanto dirige. Fazer audiobooks. Pra que 2 mãos no volante, não é mesmo? Atenção na pista? Foda-se. Sabe quem tem razão é que tá mais rápido. Exatamente. Se o carro tá indo reto, a direção é opcional. Exatamente. O problema de quem colocou aquela curva ali não é minha, não é mesmo? É isso aí. Meus amiguinhos, nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou. Valeu. Thank you.